recebi esta imagem e a proposta era fazer algumas melhorias aqui nela, de forma a tornar ela ainda mais realista. Podemos dividir isso aqui em alguns blocos. O primeiro seria o bloco da iluminação, o segundo o bloco dos blocos 3D, o terceiro bloco seriam os materiais, o quarto seria o PC, que são os protocolos de composição, e por último teríamos um bloco extra, que basicamente são alguns insights a mais que podem não ter, mas tendo na imagem, eles melhoram ainda mais o realismo da coisa. Uma das primeiras coisas que eu iria fazer é trocar o sistema de iluminação de céu físico, do landscape, para um mapa HDRI. O mapa HDRI ele consegue dar mais informações sensíveis de luz, que o céu físico não consegue colocar aqui na cena. Através desta sombra, que foi projetada aqui, dá para perceber que o sol está mais ou menos a esta altura aqui. Está mais ou menos nesta inclinação, assim, e vem daqui, mais ou menos de trás da câmera. Ele vem assim, o sol. Dá para perceber por causa desta sombra aqui, dá para perceber por causa desta aqui, dá para perceber por causa desta sombra aqui que surgiu aqui na estrada, que vem muito provavelmente de algumas árvores que foram colocadas aqui, por detrás da câmera. Então, fazendo isto, nós teríamos de ter uma cena quase a ser arrebentada pelo sol, mas aqui deu para perceber que a cena está um pouco apagada. O que teríamos de fazer? Aumentar um pouco mais a intensidade do sol, deixar este branco quase a estourar, isso por causa da inclinação que está aqui. E por não termos nuvens, o céu está totalmente limpo, mas a cena está um pouco apagada. Se fosse um clima nublado, ou então uma ambiência de lumen, de overcast, aí sim, nós poderíamos manter isto aqui mais ou menos assim como está. Mas estamos a falar de um daylight, um dia ensolarado, e precisamos de luz, de facto. E também iria tratar de perceber como é ou como são as referências de um daylight, mais ou menos com o sol nesta inclinação aqui, como é que as sombras se comportam. Esta sombra, em relação à altura da árvore, ela está me parecer muito, mas muito suave. Aparentemente ela tinha que ser um pouquinho mais dura, mas isso é algo que deve ser visto com base em referências. Então, em resumo, para a parte da luz, nós podemos ter o seguinte. Para a parte da luz, nós podemos ter aqui, usar um mapa HDRI. A segunda coisa seria balanço de cor, da TCU, que é a temperatura de cor universal. Eu iria sugerir que colocasse a 6500 kelvins. E também que cuidasse, e também que aumentasse um pouco a exposição desta cena. Está um pouco apagado isso aqui. Não é para estourar, mas é para aumentar um pouco a exposição de toda a cena. Saindo da iluminação e caindo na modelagem, dá para perceber aqui assim que ele colocou uma pequena pingadeira. Tem um elemento preto aqui a limitar esse elemento arquitetônico aqui, esse elemento volumétrico. Aqui também dá para ver que tem um elemento preto, está bem tímido, mas existe, está aqui. Ele faz diferença na renderização. Uma coisa que eu iria fazer é basicamente dar um pouquinho mais de destaque. Como ele é totalmente preto, ele é muito preto na verdade, acaba por desaparecer. Assim de longe, passa despercebido. É preciso prestar um pouco mais de atenção para poder perceber o que é aquilo. Então, dá para colocar isso aqui num preto mais ou menos parecido com este aqui, da jante do carro. Aqui, o preto menos preto que consegues ver aqui, ele poderia passar para aqui, em cima. Aí iria absorver muito mais luz e iria destacar-se, valorizando ainda mais essas peças aqui, esse L, por exemplo, e esse outro L aqui. Podemos sair da modelagem e entrar nos blocos 3D. Sobre os blocos 3D, nós temos a primeira coisa que ficou assim, mais ou menos parecida com uma operação, e esta planta, logo aqui no primeiro plano. Dá para ver que a modelagem 3D desta planta não é das melhores. E sempre que temos um bloco que não é de boa modelagem, ele até pode ser usado na nossa cena, mas que não esteja no primeiro plano. Exemplo são essas árvores aqui no fundo. Estas não são árvores de boa modelagem, ou então árvores muito fiéis à realidade. Estão lá no fundo e assim, por estarem lá no fundo, acabam não tirando o realismo da cena. Dá para melhorar uma outra coisa aqui na pós-produção e tudo mais, mas é diferente de ter ela aqui em frente da cena. Aí sim entrega que isso aqui não é real. A segunda coisa da modelagem são esses blocos aqui. Na natureza, nós temos sempre uma aleatoriedade de coisas. Não dá para colocar um bloco simplesmente espalhar para lá, usar um multiply do SketchUp, por exemplo, e multiplicar os blocos sem rotacionar, sem mudar a escala, sem nada.
A dica seria o quê? Seria pegar este mesmo bloco, usar um multiply. Ele vai multiplicar o número de cópias que quiseres, agrupas tudo, entras no grupo, depois usas aqui um rotate, scale and drag. O que ele vai fazer? Ele vai rotacionar todos esses blocos que antes eram iguais, todos os blocos estavam assim. Ele vai rotacionar, um vai ficar assim a 27 graus, outro vai ficar assim a 35, outro vai ficar assim a 45. Depois ele vai mexer também na altura, não vão ser todos eles iguais. Ele vai mexer também na posição, ao invés de estarem todos alinhados, ele vai tirar alguns blocos do eixo, ou seja, o eixo vai ser este, ele vai colocar um bloco aqui, vai colocar um bloco aqui, vai colocar um bloco aqui, como se fosse na vida real. Na vida real nós não temos plantas iguais, nem perfeitamente alinhadas assim. Temos aqui os portões, que posso falar como um problema de modelagem, mas também como um problema de texturização. Atacando como um problema de modelagem, não dá para perceber que material é este aqui, ou então como esses portões funcionam. Se é um portão de rolar, por exemplo, nós devemos perceber aqui algumas linhas, por exemplo, que identificam que sim, isso aqui é um portão de rolar, não é uma tábua reta e completa. Dá para fazer, ou daria para fazer isso com base na modelagem ou então com base na textura. As duas soluções servem. A primeira coisa aberrante que nós temos aqui é a relva. Dá para perceber que esta relva é igual daqui até lá onde ela termina. Não temos aleatoriedade no tamanho, não temos aleatoriedade na cor. Pega o plano de relva e enterra ele. Não deixa ele na mesma altura que o plano do pavê, por exemplo. Em corte, isso aqui estaria assim. Tens o pavê a terminar aqui. Depois tens a relva a começar aqui, mas não é verdade. A relva não começa na mesma altura que o pavê. O que é que se faz na prática? Na prática tens isto a terminar, que é essa parte aqui. Em corte termina. Depois a aré está aqui embaixo e a relva é que sobe. Então podes fazer exatamente a mesma coisa aqui. Aí perceberás que a relva estará mais ou menos ao mesmo nível do pavê e não terás, por exemplo, essa borda gritante ou berrante que nós temos aqui. Dá a entender que aqui está a iniciar a relva ou aqui está a iniciar o nosso tapete que parece relva. E mexes também com a cor da coisa. É uma cor muito berrante e não temos aleatoriedade na cor. A segunda coisa seria, ainda sobre os materiais, seria a cor deste carro. Há um vermelho muito gritante. Se fosse para dividir isso aqui em duas partes, por exemplo assim, escolher a parte que mais chama a atenção, obviamente que seria esta aqui, por causa do carro. Temos um objeto aqui muito gritante a chamar toda a atenção praticamente para ele. Se formos a dividir isso aqui assim, o que mais chama a atenção deste lado é a relva e este elemento aqui. Deste lado, a casa acaba, desaparece, a garagem desaparece, isso aqui desaparece, ninguém presta atenção nisto. Só primeiro presta atenção neste carro e acaba aqui no carro. Mas nós não queremos vender o carro, nós queremos vender a casa, a modelagem. Então eu iria desaturar um pouco este carro aqui, de modo a fazer com que ele não apareça muito. Temos também a parte dos portões, que já havíamos falado lá no problema de modelagem, que poderiam ser bem texturizados, para poder discriminar que material é este que está aqui. É um ripado, são chapas, são madeiras, é um ferro velho, então tudo isso aí deve estar bem discriminado. O fundo da garagem também está um pouquinho esquisito, está a parecer que abriu o portão, mas ainda tem uma coisa aqui a fechar. Então deve ser bem colocado isso aí na modelagem. Protocolos de composição, em que basicamente nós podemos trabalhar com o entorno. Esta cena, ela está a usar um protocolo de composição de espaço negativo. Temos um espaço gigante aqui que ajuda a centralizar as atenções para aquilo que é o nosso objeto focal. Esta parte de baixo também ajuda a centralizar a atenção aqui, mas depois temos alguém a roubar a atenção total. Este carro, primeiro ele está a roubar a atenção, depois ele está cortado, ou seja, ele rouba a atenção e nem mostra tudo o que é. O que eu faria é pegar este carro, do jeito como ele está, se eu fosse para manter a cor, por exemplo, iria meter lá na garagem. Metendo ele lá na garagem e deixando o portão assim como está, o que iria acontecer? O observador iria querer olhar o que está dentro da garagem e automaticamente ele iria apreciar a arquitetura da casa, que é o que nós queremos que aconteça. A segunda coisa seria trabalhar melhor com este contorno aqui. Aqui não está aparecendo uma árvore que está por detrás da câmera, está aparecendo uma montanha, assim, parece uma montanha, a luz direta do sol. Se tivéssemos aqui algumas zonas em que o sol consegue fazer com que os seus raios atravessem diretamente e batam no chão, ficaria muito mais realista. Do mesmo jeito como está aqui, temos uma palmeira em que em algumas zonas dá para ver aqui a luz atravessar. Aqui assim, por exemplo, dá para ver a luz atravessar, aqui dá para ver a luz atravessar, porque isso aqui praticamente está apagado. Está uma zona escura aqui demais. Chama atenção, mas não tem nada. Não há muita diferença entre aqui, aqui e aqui embaixo. São zonas que chamam a atenção por serem escuras, mas depois não falam muita coisa. Ainda sobre os protocolos de composição,
temos aqui um vidro, ou uma janela de vidro espelhado, em que basicamente ela não está a conseguir refletir muita coisa bonita aqui de trás. Uma forma de corrigir isso seria colocar algumas árvores mais baixas na parte de trás da câmera, para que apareçam aqui. Poderia ter alguma coisa aqui embaixo, um carro, por exemplo, um muro aqui atrás, uma casa, ou pelo menos parte de uma casa, para aparecer ali nos reflexos. Isso iria aumentar muito mais o realismo. Indo para o último ponto, que seria o bloco dos extras, temos aqui algo que já foi colocado, chama-se caos. No mundo real, as coisas não são tão lineares, tão limpas assim. Aqui, por exemplo, poderia ter alguma marca de pneu, poderia ter alguma poça de água, poderia ter alguma parte do piso danificado, poderiam ter algumas folhas caídas. O que acontece aqui, por exemplo, só que não dá para perceber muito bem o que é aquilo ali, por ser branco. Por que falo de tudo isso? Porque ele já começou aqui, ele já colocou um pouco de caos. Temos pássaros desgovernados a saírem por detrás da casa. Quando o fotógrafo está aqui para bater a foto, ele não está à espera que os pássaros apareçam. Os pássaros aparecem do nada, ele tira a foto, eles vão lá aparecer. Eles não se organizam para tirar a foto. Do mesmo jeito como o fotógrafo não organiza o lixo, não organiza o carro, por exemplo, não organiza as plantas para tirar as fotos. Este carro eu iria colocar, por exemplo, um pouco mais torto. Se pudesse mexer os pneus, iria deixar eles um pouco virados, o pneu de frente, por exemplo. Estas plantas aqui iria rotacionar, deixar elas muito mais sacudidas. Aqui iria colocar algumas folhas no chão ou algo parecido, ou então iria colocar um carro a passar, sei lá, depende. Iria colocar aqui algumas árvores por detrás da câmera, a fechar isso aqui assim, cortar um pouco, porém não fazer com que o tronco delas apareça. Iria colocar aqui no chão alguns arbustos, a fechar essa zona toda aqui. Aqui iria colocar algumas árvores, seria o meu entorno. Isso iria ajudar a trazer toda a atenção para esta zona aqui, onde realmente tem um projeto. E esta aqui, essa árvore, por mais que esteja assim no projeto, por mais que o projeto vá ser construído assim, eu iria ou tirar ou então reduzir a altura, ou então a robustez desta árvore, porque ela acaba por fechar um elemento principal. Este elemento frontal aqui é basicamente o principal, é o elemento principal da casa. Este L mais este L juntam-se aqui, onde esta árvore está aqui a tapar. Este é um vídeo em que eu fiz uma análise de uma renderização que eu recebi aqui no meu DM. E se tu gostaste, já compartilha, já coloca o teu like. E se quiseres que eu faça a análise do teu render, manda aqui no meu DM. Se forem muitas, não vou conseguir fazer de todas, não vou escolher algumas, as mais críticas, que provavelmente vão ajudar a todos os outros, e faremos análise.